Bom dia, iniciando a nossa aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar com a redação do Enem, a estrutura do desenvolvimento. É claro que eu coloquei a redação completa porque a gente não tem como fazer o desenvolvimento sem fazer a introdução e nem o desenvolvimento, nem a conclusão. Professora Nilda Ribeiro. Introdução, nós temos a introdução para que vocês podem colocar odiernamente. Neste primeiro período aí, vocês podem fazer um contexto histórico. Eu coloquei dessa forma, mas vocês podem colocar um contexto histórico. Qualquer informação, se vocês que não gostam muito de ler, que não tem assim algo ligado à literatura, ou então a história, vocês não lembrar de nenhum assunto sobre história, mas que vocês que gostam de ouvir música, pode ser uma letra de música de funk, um verso da música, qualquer, não importa, sendo algo que é conhecido nacionalmente, é um conhecimento de outras áreas, já ajuda vocês muito, tirar nota máxima na competência 3 e também na competência 2. Aí diz, odiernamente, vocês vão colocar algum assunto nessa perspectiva. Aí vocês podem fazer um comentário. Nessa parte aí, depois eu vou dar uma melhor para vocês. Essa eu não gostei muito, não. Que aí, neste odiernamente, vocês vão colocar o contexto histórico, né, sobre alguma coisa, ou então, e fazer uma relação, depois, no outro período, fazer uma relação entre essa informação e o tema. Aí depois você coloca um ponto e coloca assim, vírgula, mostra-se relevante pensar. Aí você vai colocar o tema ou a tese. O que quer dizer tese? Tese é o tema junto com uma opinião sua. Então, digamos que seja sobre as fake news nas redes sociais. Digamos que o tema seja isso aí. Então, você vai colocar assim mostra relevante pensar no problema causado pelas fake news nas redes sociais. Uma vez que, aí você vai colocar duas situações dessas que pode causar problemas até eleitorais, como também problemas no lado emocional ou empresa. Quer dizer, você vai colocar os problemas que pode causar, refletir de forma negativa relacionada àquela sua opinião. Configura os maiores problemáticas desse cenário. Aqui esse maior problemática não está legal, então configuram-se maiores problemas neste cenário. Então, vocês vão colocar duas situações negativas relacionadas ao tema e você vai problematizar esse seu tema. Isso é a introdução que você pode fazer. Agora, vamos fazer o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu coloquei primeiro parágrafo aqui, mas esse primeiro parágrafo aqui é do desenvolvimento, seja o primeiro parágrafo do desenvolvimento. De início, é notório destacar, aí você vai citar o argumento 1. Isso porque aí você vai explicar qual é o motivo que este problema, digamos que você tinha falado nas fake news, e um dos problemas da fake news contra o sistema eleitoral, aí você vai dizer que isso porque pode eleger candidatos que não vai ser bom para legislar ou administrar o país, porque ele foi eleito dentro de uma mentira, sei lá, vocês vão dizer o que vocês acham interessante.
Prova disso recai, aí você vai colocar alguns dados. Esses dados você pode até verificar lá naquele gráfico, que quase sempre vem um gráfico mostrando os dados do problema que foi citado. Mas aí, para não ficar uma cópia, eu aconselharia vocês, digamos assim, que diga que 20% da população brasileira acredita em fake news. Você vai colocar o contrário. Você vai dizer assim, que 80% da população não acredita em fake news, não é? Não, você coloca o contrário, digamos assim, você olha e faz tipo uma subtração, aí você dá a resposta para poder não ficar uma cópia, mas você pegou a informação de lá. Ou então se dizer assim, 80% da população acredita em fake news. Não tá lá? Aí você vai colocar o que sobra de 80%, 20%. Então você vai dizer apenas 20%. Prova disso recai que apenas 20% da população não acredita nas fake news. Por isso é um problema sério na sociedade. Pronto, você fez aí seu argumento. Segundo argumento, que é no terceiro parágrafo, ademais, cabe ressaltar aquele outro probleminha, não é? Aí você vai colocar o argumento 2, não é? Este contexto envolve, aí você vai fazer uma explicação, não é? Sendo assim, torna-se urgente reconhecer que esse processo resultou hoje. Bom, então, esse negócio tá meio vago. Eu vi esse modelo aí, mas ele não tá muito legal, não. Torna-se reconhecer que esse processo precisa ser discutido. Pronto. Não coloque resultou hoje, não, que aí não tá muito legal essa forma. E este contexto envolve tal coisa. E você pode até citar algum conhecimento de outra área aí, para justificar, para que você possa tirar uma nota boa. E a conclusão, você coloca assim, ó, pode-se perceber, portanto, olha, essa frase, ou portanto, deve surgir. Porque se você não coloca esse portanto aí, você vai perder ponto na competência 4. Ou portanto, ou logo. Então, pode-se perceber, logo, ou então, portanto, que... Aí você vai colocar tese, tema, tese. O que quer dizer tema? Eu coloquei assim, ou tema da redação, se ele for um problema, ou uma tese, porque a tese é aquele probleminha que surge com o tema. Porque às vezes o tema não é um problema. Já aconteceu, por exemplo, na época o tema era a lei seca no Brasil, os efeitos da lei seca no Brasil. Então aí não é problema, lei seca não é problema, lei seca é solução. Mas quando é que ela passa a ser problema? A partir do momento que ela não é cumprida. Aí você vai problematizar quando você vai dizer que a lei seca, por não ser cumprida, é um problema grave no Brasil. Bom, aí você colocou aí o tema ou a tese, dependendo do que você preferir, como eu te disse, se for um problema, se o tema já for um problema, só basta colocar o tema problema. Mas se não for, você cria um probleminha aí que acontece aí com o tema. Sendo assim, com o objetivo de alterar ou minimizar, porque você pode usar um ou outro, é melhor colocar minimizar tal problemática. Cabe ao, aí tá, é ó. Tá errado isso aí, cabe ao. Quando é a pessoa, tem que ser ao. Se for no masculino, é ao. Se for no feminino, é acraseado. Cabe a fulano de tal, ao governo, ou ao Ministério da Cultura, ou ao Ministério... Dependendo do problema, você busca aí. Mas é melhor colocar governo, para quem não sabe, coloca governo, porque o governo aí não erra nunca.
cabe ao governo tomar tais atitudes. Aí o verbo, o que fará? Quer dizer, cabe ao governo aprovar leis, né, juntamente com o poder executivo, aprovar leis, tal, né? Aí que no caso, como fará? Por meio de tal coisa, né? E outro sim cabe a ou ao. Se for feminino, é a com crá. Se for masculino, ao. Que fará o verbo, o que fará a partir de, que é uma solução, né? Somente assim, aí uma frase inspiradora. Essa frase inspiradora, ela pode ser, você retomar lá no início da introdução, se você colocou uma frase lá de um cantor, de um verso de uma música, uma letra de um poema. Por exemplo, existe um verso de um poema do Drummond que diz: tinha uma pedra no meio do caminho. Essa tem uma pedra no meio do caminho, cabe qualquer coisa, porque está no sentido figurado, então é um problema. Então somente assim as pedras do meio do caminho se extinguirão, né? Se dissiparão, quer dizer, elas vão sair de evitar o problema. Então, isso aí é uma forma de você fazer uma redação. Eu vou mostrar para vocês uma redação aqui de um tema que já era um problema, que neste caso era um problema, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A autora é Amanda Carvalho Maia Castro. Então, vocês estão vendo que essa pessoa aí, esse tema no 2015, ele foi um tema de redação que já era um problema, não é como a de 2013, que era a lei seca, que não era problema, era solução. Então, nós vamos ver aí como é que ela começou. Veja só, a violência contra a mulher tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Olha aí, ela começou já com o tema e ela só colocou a tese dela. Ela começou: a violência contra a mulher tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Aí já é o que nós chamamos de tese, porque tem o tema, mas também tem a opinião dela, quando ela diz tem apresentado aumentos significativos. Então, aí já é a opinião da autora. Continuando aí, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Esse dado aí estava lá no texto de apoio. Mas eu gostaria que vocês não copiassem igual, vocês reformulassem a informação. Pega o dado, mas reforma. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Isso aí ela pegou lá no texto de apoio, porque tinha vários tipos de violência, não é só violência física. Dentre essa, a psicológica. Então, aí tem a psicológica. Tipo, o homem chama a mulher de gorda, de burra, que acontece muitos homens fazerem isso. Então, isso é uma violência. Vocês, homens, fiquem sabendo, chamar as meninas de gorda, de feia, é violência psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Aí eu coloquei coloridas, foi para que vocês notassem aí que nós chamamos de... Essa aí é o que nós chamamos de argumentos. E, gente, vocês observaram que essa redação dessa jovem aí, ela começou com o tema, depois ela colocou uma informação que estava dentro lá do texto de apoio, e no último ela colocou neste âmbito, nesse viés.
Vocês podem usar sempre isso, neste viés, neste âmbito. Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Isso é o motivo da violência. Isso é o que nós chamamos de argumentos. Aquilo que justifica sua tese. O que se justifica por que é que a violência no Brasil contra a mulher tem aumentado. Então, porque tem raízes históricas e ideológicas. Então, ela vai ter que falar disso. E uma coisa bem importante, alunos e alunas, redação do Enem, hoje, ela também observa a questão dos parágrafos. Então, você viu que todo parágrafo tem que deixar aquele espacinho. Então, e começar com letra maiúscula. E no final do parágrafo tem que fechar com ponto, terminar com ponto. Tá vendo? Termina com ponto. Não esqueça de fazer um pinguinho no final da frase. Quando concluir a frase, mas não vai fazer uma frase incompleta, sem conclusão e colocar ponto. Vamos lá. O Brasil ainda não conseguiu se depreender das amarras da sociedade patriarcal. Ela fez uma afirmação. E nós vimos que ela falou que os problemas eram históricos e ideológicos. Então, se ela começou falando dessas amarras patriarcal, é que você que já estudou história sabe que a família no passado ela era patriarcal, quer dizer, o homem é quem mandava na mulher. Isso era lei. O homem podia até matar a mulher, que não era crime, isso era lei. Aí, os bens da mulher, ele é quem mandava e tudo mais. Então, aí veja só. O Brasil não conseguiu se depreender das amarras da sociedade patriarcal. Ponto. E isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Vocês já estudaram isso? Eu já falei sobre determinismo, que é quando um é mais forte que o outro, então as pessoas acham que o homem é mais forte que a mulher, contrariando a célebre frase de Simone Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Aí, gente, veja só. Ela colocou a informação da Simone, ela fez uma relação bem aí, mostrando a questão da cultura do machismo, no caso aí, da questão histórica. No final aí, ela vai fazer um comentário. Dessa forma, isso é fundamental que vocês façam isso. Vocês deem uma informação, faz um ponto, e depois que vocês fizerem um ponto, vocês começam a falar assim, dessa forma ou dessa maneira. Aí vocês comentam, faz uma relação do tema com a informação que vocês colocaram. Veja só, dessa forma, os comportamentos violentos contra a mulher são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e assim a liberdade para o ato é aumentada. Aí a outra, nós vamos ver o fator ideológico. Além disso, olha, gente, eu gostaria que vocês fizessem isso. Vocês estão falando de problemas, como eu disse, vocês colocam o tema, vocês colocam os argumentos lá na introdução, cita os dois, não explica, só cita na introdução. Porque aí, no terceiro parágrafo, você deve colocar além disso, ou então ademais. Isso vocês vão ganhar ponto na competência 4, na questão de coerência. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade
do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como uma fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e serem recatadas. Dessa forma, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive o de reincidência. Porque ela quis dizer aí que as mulheres, por medo, elas não denunciam as violências. E até uma questão cultural, a mulher tem vergonha de dizer que sofre agressão. Todas as mulheres são. Eu mesma acho que também teria vergonha. A gente fica com vergonha de falar de nossa vida para outras pessoas. Então é isso que vocês viram. Aí nós vamos ver aqui a conclusão. Pode perceber-se, portanto... gente, nunca esqueça de usar o portanto. Se vocês não querem começar a frase com o termo portanto, pode-se perceber, pode-se verificar que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Veja só, como ela colocou lá na introdução, ela colocou que os dois motivos da violência contra a mulher eram raízes históricas e ideológicas. Lá na conclusão, ela fez uma síntese mostrando que realmente esses dois problemas são os dois motivos que dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país, quer dizer, no Brasil. Ponto. Para essa erradicação, repetir não é muito legal, mas como ela fez esse termo não vai ter problema. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Bom, então vocês viram, gente, umas questõezinhas que eu gostaria de pedir a vocês. Eu vou falar isso para vocês. Uma redação, para vocês tirar alguma nota, uma nota de 600 para cima, precisa ter no mínimo 3 parágrafos. Escutaram? No mínimo 3 parágrafos. No primeiro, a introdução. Na segunda, o desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento eu gostaria que fosse 2 parágrafos. E no último parágrafo, a conclusão. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão tirar nota razoável, mesmo que tenha dificuldade. Se alguém disser assim, professora, mas eu não sei, lá na hora eu vou ficar nervosa, não vou saber. Então, é o seguinte, na introdução, você coloca o tema da redação e justifica por que é que aquele tema existe. Por quê? Qual é o motivo? Você pergunta assim, por que é que isso existe? Qual é o motivo? O que faz acontecer isso? Aí você dá 2 respostas. E aí depois você coloca, desta forma é necessário se discutir tal tema. Pronto, você já fez um parágrafo. Você já fez um parágrafo que não vai ser tirar 1000 pontos, mas vai tirar uma nota. Depois, no segundo parágrafo, você coloca em primeiro lugar, aí você coloca vírgula, aí você já relata aquele argumento, aquele primeiro argumento que você cita lá.
Aí, se você não tiver nada de informação sobre ele, você vai no texto de apoio e veja se tem alguma coisa a ver aquele argumento que você citou. Aí você coloca, não transcreve de forma alguma. Você pega a informação, escreve uma frase sua. E quando terminar, você coloca dessa forma, aí você dá a sua opinião. Você discute, você dá a sua opinião. Depois a outra. Além disso, use sempre o além disso. Não use, porque esse além disso, ou então ademais. Aí você coloca o outro argumento. Aí você explica alguma coisa sobre. E aí comenta. E na conclusão, o que você vai fazer? Verifica-se, portanto, que tal, aí você coloca o tema, é muito presente ainda na sociedade brasileira. Ponto. Para isso, cabe, para resolver tal problema, é necessário que, aí você diz quem vai fazer, tome algumas ações contra, aí você coloca o problema, não é? Por meio, aí você vai dizer de que jeito, por meio de tal jeito, para que se tenha para amenizar a problemática. Pronto. Você faz desse jeito. Se você fizer desse jeito, você vai tirar uma nota de 600 para cima. E outra coisa, preocupe-se, nomes próprios, escreve-se com letra maiúscula. Se você for falar Constituição Brasileira, letra maiúscula. Constituição Federal, letra maiúscula. Porque é um nome próprio. O Estado, no sentido Estado, Federação, letra maiúscula. E nomes de pessoa, letra maiúscula. Pode ser em qualquer lugar. Início de parágrafo, início de período, letra maiúscula. O período pode ser no meio da frase. Você começou, fez um ponto, iniciou outro período. Frases completas. Como é a frase completa? A menina gosta de pentear o cabelo. Essa frase tá completa. Agora você dizer, a menina gosta, faltou alguma coisa. Então, frase completa é essa frase concluída. Então, gente, por favor, não, eu quero pedir a todos vocês, sem exceção, vocês todos vão ter que fazer uma redação. Então, não deixem de colocar essas frases em prática. Bom dia para todos e tenham assim um dia maravilhoso.